Quando a gente pensa numa planta industrial, o que vem à cabeça? Tanques, tubulações, bombas, todo aquele equipamento pesado, certo? É fácil enxergar isso como o corpo da operação. Mas e o cérebro? Aquele sistema de controle quase invisível que está ali tomando milhões de decisões por segundo para fazer tudo funcionar? Pois é exatamente nesse cérebro digital que a gente vai mergulhar agora. Antigamente, o controle era assim, bem físico. Painéis gigantescos, cheios de botões, luzes, dava para tocar para ver o que estava acontecendo. Hoje, toda essa inteligência mora dentro de gabinetes como esse aqui, em controladores lógicos programáveis, os famosos CLPs e sistemas de controle maiores. A lógica toda está escondida ali, em linhas e mais linhas de código. Então, o nosso caminho hoje vai ser este. Primeiro, vamos entender melhor esse cérebro oculto da planta. Depois, vamos ver por que os métodos de segurança tradicionais já não dão conta do recado sozinhos. Aí, a gente apresenta a solução, o ChazOP, e vê como ele funciona na prática com um exemplo real. E no final, o mais importante, o resultado de tudo isso. Vamos começar então desvendando esse cérebro. As plantas industriais de hoje são totalmente dependentes de uma rede super complexa de sensores, software e controladores. Pensa nisso como um sistema nervoso invisível que comanda absolutamente tudo, desde a menor das válvulas até o processo mais crítico da fábrica inteira. E para entender esse cérebro, a analogia com o corpo humano ajuda bastante. Os sensores são os olhos e ouvidos, sempre coletando dados do processo. Os controladores, como os CLPs, são onde a mágica acontece, a lógica. Já os atuadores, como as válvulas, são as mãos e os pés, executando as ordens. As interfaces são o rosto, por onde os operadores conversam com o sistema. E claro, os links de comunicação são os nervos, conectando cada parte. Ok, por décadas, a grande ferramenta para análise de risco em processos foi o RASOP. E olha, ele é fantástico, essencial. O problema é que o RASOP foi pensado para um mundo mais físico. Ele foca no corpo da planta, mas acaba deixando uma brecha bem perigosa no cérebro digital que a gente tem hoje. Para quem não conhece, o RASOP é basicamente um estudo super sistemático que olha para o processo físico. Uma equipe de especialistas senta e começa a perguntar: o que acontece se tivermos menos temperatura aqui? Ou, e se o fluxo for reverso? Ele é perfeito para achar falhas em bombas, tubos, tanques, ou seja, no equipamento físico. E essa imagem aqui deixa a lacuna claríssima. De um lado, o mundo físico do RASOP, com a pergunta, e se um tubo se romper? Do outro, o mundo digital, onde a pergunta deveria ser, e se o código tiver um bug? O RASOP analisa bombas e válvulas. Ele não foi feito para analisar software e redes. É como fazer um check-up físico completíssimo, mas ignorar totalmente o exame neurológico. E esse ponto é fundamental. Como o Dr. Peter Clark disse, ignorar o sistema de controle deixa a planta exposta. Um simples erro no software ou uma falha de comunicação pode ser tão desastroso quanto uma falha mecânica. Só que, muitas vezes, esse risco nem chega a ser medido. Ele simplesmente passa batido. É exatamente aqui que entra o ChazOP. Se o RASOP é o check-up físico, pode pensar no ChazOP como o exame neurológico. Ele foi criado especificamente para investigar os riscos que moram lá dentro do cérebro digital da planta. O nome já diz tudo, né? ChazOP é RASOP de sistemas de controle. Ele pega toda a metodologia consagrada do RASOP e adapta para o universo da automação. O foco é um só: encontrar os perigos escondidos no hardware, no software e nas redes de comunicação que controlam o processo todo. Mas beleza, saber o que é o ChazOP é só o começo. Para entender o poder dessa ferramenta, a gente precisa ver como ela funciona na prática. A força dela está toda numa metodologia muito bem estruturada. O processo é bem sistemático e segue basicamente 4 passos. Primeiro, o sistema de controle é quebrado em áreas funcionais, os nós. Depois, a equipe usa palavras-guia para investigar possíveis falhas em cada um desses nós. Em seguida, eles avaliam as consequências disso e as proteções que já existem. E, por fim, claro, fazem recomendações para deixar o sistema mais robusto. E olha que genial essa adaptação. O ChazOP pega as mesmas palavras-guia do RASOP, mas dá um novo significado para elas. Nenhum, que antes era nenhum fluxo, agora vira ausência de sinal. Mais, em vez de mais pressão, se torna sinal com um valor mais alto que o esperado. A lógica é a mesma, só que aplicada ao domínio dos sinais, da comunicação digital. Para tudo isso ficar bem concreto, nada melhor que um exemplo prático.
Vamos pegar uma das malhas de controle mais comuns que existem em qualquer indústria: o controle de nível de um tanque. Esse slide aqui é o coração da nossa análise. Vamos seguir a linha da palavra guia nenhum. O desvio é não receber o sinal de nível. A causa? Bom, o sensor pode ter falhado, um cabo pode ter sido cortado, e a consequência? É gravíssima. O controlador acha que o tanque está vazio, mantém a válvula de enchimento aberta e o tanque transborda. Agora, olha só o caso reverso. Aqui, um erro na lógica do programa faz a válvula abrir quando deveria fechar, ou seja, o próprio sistema que deveria proteger causa ativamente o acidente. É o pior cenário possível. Depois de encontrar esse tipo de problema, qual é o resultado final? O Chazop vai muito além de só apontar falhas individuais. Ele traz um valor gigantesco para a segurança e para a confiabilidade da operação como um todo. Os benefícios são bem claros e de alto impacto. Primeiro, o Chazop acha aqueles perigosos pontos únicos de falha, seja no código ou no hardware. Com isso, ele melhora a confiabilidade, diminuindo paradas não planejadas. Ele também revela bugs de software e até brechas de segurança cibernética que ninguém ia ver de outro jeito. E, talvez o mais importante, ele testa se as suposições sobre o sistema de controle feitas lá no Chazop realmente fazem sentido. No fim das contas, a mensagem é a seguinte: a segurança hoje em dia precisa de uma visão completa, holística. Não adianta só garantir a integridade do corpo da planta. É fundamental garantir a saúde do cérebro digital que comanda tudo. A ideia é construir sistemas mais resilientes, já na sua essência, desde o código. E isso tudo nos deixa como uma pergunta final para refletir. Neste nosso mundo, que é cada vez mais movido por software, será que a gente pode afirmar que o cérebro, que controla nossas operações mais críticas, é tão seguro e robusto quanto o equipamento físico que a gente pode ver e tocar?